Boa noite, meus ouvintes. Bem-vindo ao vídeo 2 dessa nossa nova série sobre administração financeira para o sucesso financeiro. Falamos lá no primeiro vídeo sobre o objetivo dessa série, que é te trazer, através da boa gestão financeira, o sucesso financeiro. E falamos que esta gestão financeira de sucesso está baseada em alguns pilares. E o primeiro desses pilares é a mudança de mentalidade. Ou seja, tem que haver em você uma mudança de mentalidade em 3 coisas relacionadas a como você lida com o dinheiro. Primeira coisa, como você gasta o seu dinheiro. Segunda coisa que você deve mudar, como você guarda e multiplica o dinheiro. Terceira coisa, como você estrutura o seu dinheiro para ele funcionar eficientemente. E finalizamos te fazendo uma pergunta que foi gerada numa simulação de uma conversa de uma mãe com seu filho. Vamos repetir essa conversa aqui e agora, de maneira resumida. Esse filho chegou em casa sem mais vontade de estudar e falou para a mãe o seguinte: Mãe, por que tenho de perder tempo estudando coisas que nunca aplicarei na vida real? Espero que você tenha respondido a essa pergunta e a anotado em algum lugar. Se não fez isso ainda, faça agora, antes de continuar. Dê uma pausa nesse vídeo. Essa ação é super importante para o seu sucesso financeiro, que é o nosso objetivo. Depois, abra o local onde fez a anotação. Vamos ver agora, então, a resposta que a Sharon Lechter, coautora do livro Pai Rico, Pai Pobre, deu a seu filho quando ele perguntou a ela sobre isso. Sharon diz que deu essa resposta a seu filho sem pensar, de forma mecânica, automática. A sua resposta para o filho foi a seguinte: Meu filho, você deve continuar a estudar, porque se você não tiver boas notas na escola, você não vai entrar na faculdade. Se você não se formar na faculdade, não vai conseguir um bom emprego. E se você não tiver um bom emprego, porque se formou na faculdade, como é que você pode ficar rico, como você acabou de dizer para mim que vai ser, mesmo sem estudar? Abrindo um parênteses aqui, alguns de nós, mais velhos, crescemos ouvindo isso que ela falou para seu filho. Eu mesmo sempre ouvi isto em toda a minha vida e escuto de muitas pessoas até hoje, palavras bem parecidas com estas de Sharon para o seu filho. Por falar nisso, esse tipo de pensamento, esse tipo de resposta e esse tipo de fala se tornou um padrão na sociedade daquela época e na sociedade hoje, e uma norma de pensamento a ser seguido. Continuando, mas, diante dessa resposta e fala da mãe, o filho fala o seguinte para sua mãe: Mãe, caia na real, olha o que está acontecendo ao seu redor. Saia da sua redoma em que você se colocou tendo esse pensamento. As pessoas mais ricas não ficaram ricas só por causa do estudo. Veja alguns exemplos. Veja o exemplo do Michael Jordan, um dos melhores jogadores de basquete do campeonato americano de basquete de todos os tempos e também do mundo. Veja também a Madonna, uma das cantoras mais famosas e maiores do mundo. Eles não estudaram na faculdade e estão aí fazendo sucesso e estão ricos. Até o Bill Gates, que é o dono e fundador da Microsoft, que vende o sistema operacional Windows e Office para todo mundo, ele largou a faculdade de Harvard, uma das melhores do mundo, para fundar a Microsoft. E ainda tem pouco mais de 30 anos, em 1996, e já está rico. Há também um arremessador de beisebol que ganha mais de 4 milhões de dólares, cerca, hoje em 2022, de 20 milhões de reais, embora digam que eles sejam um débil mental. Como pode ser isso? Não quero trabalhar tanto como você e o papai. Vocês ganham muito dinheiro.
nós moramos numa casa grande e temos muitos brinquedos. Ou vocês ganham pouco ou razoável, moram de aluguel ou estão pagando financiamento de casa ou morando em casa de herança. Estão cheios de dívidas. Se eu, mãe, seguir seu conselho, vou acabar como vocês, trabalhando demais. Será que tem necessidade disso? Se eu fizer diferente do que vocês fazem, somente estarei pagando mais imposto e me endividando cada vez mais. Hoje, não há mais segurança no emprego, pois as empresas elas estão fazendo a política de manter somente o número necessário de empregados para se manterem sustentáveis. Também, mãe, sei que o pessoal que se forma na universidade não está ganhando tanto quanto antigamente. E até muitos não estão trabalhando naquilo que se formaram, mas em outros empregos ou até em subempregos. Sei também, mãe, que não posso depender da Seguridade Social ou da aposentadoria vinda do INSS ou de algum fundo de pensão que servidores públicos recebem, porque eles estão falindo. Não posso depender deles para me aposentar, porque provavelmente não terão dinheiro suficiente para me pagar quando eu for receber. Por isso, mãe, preciso de novas respostas, e não essa que você me deu, pois ela, diante desse contexto todo, não me é mais útil e nem me é mais necessário. Diante disso que o seu filho acabou de falar para ela, a Sharon chegou a algumas conclusões importantes. Primeiro, ela percebeu que as suas aparentes palavras cheias de sabedoria materna tinham caído nos ouvidos surdos de seu filho, ou seja, essas palavras não fizeram efeito e nem o convenceram. Ela percebeu também que estava dando a seu filho os mesmos conselhos que seus pais lhe haviam dado naquela época que o seu filho falou isso com ela. E hoje a maioria também pensa e age assim. Eu mesmo me pego hoje muitas vezes falando assim como ela para os meus filhos. O mundo havia mudado naquela época e hoje também, mas hoje mais ainda rapidamente. Mas os conselhos continuam os mesmos, como se não tivesse havido mudança, tanto naquela época em 96 quanto agora em 2002. Boa formação acadêmica e notas altas não são mais suficientes para garantir o sucesso de ninguém. Parecia naquela época de 96 também hoje, que nós os adultos não nos damos conta de que isso é uma verdade que precisa ser atentada e percebida com urgência. Somente nossos filhos, tanto lá em 96 quanto agora em 2002, é que estão percebendo isso. E ela percebeu também que como filho, ela, incluir que eu e você, precisamos de novas respostas. Ela percebeu, e eu e você devemos perceber isso também, que os conselhos de nossos pais podem ter funcionado bem para aquela época deles, dos nossos pais. Mas esses mesmos conselhos podem ser um desastre em um mundo em rápida transformação, como estava sendo em 96 e está sendo hoje em 2022. Por isso, diz ela para cada um de nós, saiba que não basta dizer para seus filhos que vá para a escola, tire notas boas e procure um emprego tranquilo e seguro. Tem que dizer algo mais, algo que vá de encontro a essas rápidas transformações e que verdadeiramente tragam resultados concretos. Por isso, e diante disso, ela como mãe contadora que era, se preocupava com a falta de instrução financeira nas escolas naquela época. E eu também vejo isso e tenho também essa mesma preocupação hoje em pleno ano de 2022. Em 96 e hoje em 2022 se vê que a maioria dos jovens e adolescentes já tem cartão de crédito e contas correntes digitais como os meus hoje têm, antes mesmo de terminar o ensino médio, mas nunca tiveram aula sobre dinheiro e a maneira de investi-los, e nem mesmo sobre o efeito devastador de não se pagar o cartão de crédito em dia. E ela diz que essa falta de ensino e aprendizado
torna os nossos adolescentes jovens uns analfabetos financeiros e, consequentemente, nós também, os adultos, estamos no mesmo estágio. E assim, ela chega à conclusão que, com esse analfabetismo, sem esse conhecimento de como o dinheiro funciona, esses jovens e adolescentes, e incluo aqui também nós, adultos, não estaremos preparados para enfrentar o mundo que nos espera, pois erradamente eles, nós adultos, estamos num contexto de mundo em que é dado mais ênfase à despesa, ao consumismo, do que à poupança e à multiplicação do dinheiro. Por ora, vamos parar por aqui, então, com a resposta a essa pergunta. Mais à frente, nos outros vídeos, vamos voltar. Até o próximo vídeo, então. Boa noite.